Oi, eu sou a Gabi Pilege, do Jardineiro Fiel, e a convite do Iguatemi, eu tô aqui para a programação do Iguatemi Daily para a gente falar sobre jardinagem. Hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre a orquídea Wanda, essa maravilha que está aqui atrás de mim. Me deu vontade de conversar sobre isso porque eu estava esses dias falando com uma cliente minha que tem algumas Wandas em casa e ela estava muito chateada porque as Wandas não estavam florindo mais como elas costumavam. Na verdade, ela tinha percebido que quando o botão da Wanda saía, logo depois eles murchavam e ela estava perdendo a floração da Wanda. Então, eu queria contar para vocês algumas dicas que a gente tem que ter nos cuidados com as Wandas para que isso não aconteça e para que a floração dela aconteça normalmente. Vamos lá! Primeira dica é a seguinte: normalmente a gente tem a Wanda sem flor nenhuma e ela tá assim na nossa casa, com essas raízes aqui, olha, lindas, e o ideal é que ela seja pendurada num lugar alto para que as raízes possam respirar e ficarem livres. É isso mesmo, a orquídea Wanda é uma planta aérea e ela não precisa de substrato para sobreviver. Parece simples porque a gente não precisa de substrato, mas tem alguns truquezinhos para a gente cuidar da orquídea Wanda. Ela gosta, por exemplo, de uns mimos. A orquídea Wanda gosta de ser regada todos os dias, mas não encharcada. Ela não gosta de um banho. Ela gosta assim de um borrifo, como se ela estivesse recebendo o orvalho da noite nas folhinhas e nas raízes dela. Então, o que eu acho nada melhor do que deixar minha orquídea pendurada aqui num lugar, aqui fora, para ela justamente pegar o orvalho da noite. Porque vai que eu não consiga borrifar essa planta todos os dias, que é esse mimo que ela gosta, pelo menos o meu sereno, o meu orvalho da noite, dá conta de deixar a minha plantinha feliz. Então rega, você já sabe. Se você puder, você vai borrifar as raízes e as folhas da sua Wanda todos os dias um pouquinho. Mas você vai fazer isso à noite? Presta atenção. De preferência não. De preferência você vai fazer no início da manhã, porque a planta tem o dia todo para evaporar essa água que fica acumulada aqui nas folhas. Essa foi a suspeita que eu tive e falei para essa amiga minha que não estava conseguindo fazer a floração dela ir para frente, porque eu acho que o que estava acontecendo é que com a rega que ela fazia, com o esguicho mesmo que ela fazia de noite, essa água ficava acumulada nos brotinhos dela, na florzinha que estava querendo nascer, e com o frio da noite, que agora a gente está no inverno, apodrecia os botõezinhos dessas flores. Ela mudou a rega para amanhã e as novas Wandas delas, que ela tem outras, não só essas, começaram a florir. Então presta atenção que o horário da rega também é muito importante. Muda para manhã, tá? Então rega das Wandas todos os dias de preferência e melhor ainda se for de manhã. Combinado? Mas parece fácil, mas a bichinha é enjoada. A gente tem que cuidar da adubação da Wanda. Porque para pensar, uma planta, para ter essa flor tão exuberante, ela precisa pegar um pouco de energia, um pouco, aliás, não, muita energia, para dar essa floração maravilhosa. E se a gente não ajuda com adubação, ela não tem uma floração assim tão esplendorosa quanto a minha. Então presta atenção que para cuidar da Wanda você tem que comprar dois tipos de adubo. Um adubo é um adubo que você vai usar regularmente, em média uma vez por mês. Então é o seguinte: você rega a sua planta com um borrifador, isso aqui. Uma vez por mês você vai diluir um adubo para orquídeas aqui dentro e você vai borrifar com esse adubo diluído as raízes e as folhas da sua Wanda. Você notou que eu não molho as flores, isso é super importante. A rega é nas folhas e nas raízes. Mas existe um segundo adubo, que é um adubo para a planta quando ela está em floração. É quando a orquídea está em floração, porque você ajuda a manter a orquídea mais tempo florida. Então percebeu que apesar de ser uma planta aérea e parecer facinha, ela não é, ela tem esses mimos. Já aprendeu sobre as regas e agora você aprendeu sobre a adubação.
adubação na época que ela não tá florida e adubação diferente na época que ela tá florida. Você só tem que prestar atenção que existem dois tipos de adubo. Um para época de não floração, que é cuidados normais com a sua orquídea, e outro para época de floração. Bom, com isso eu tenho certeza que você vai ficar expert em Vandas e vai poder ter Vandas assim como as minhas, com essa floração maravilhosa. O mais bacana de tudo é que elas não têm uma época certa para dar a floração. Então você pode ter uma coleção de Vandas de diversas cores e elas estarem ao longo do ano, cada uma florescendo a sua época. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe a programação do Iguatemi Daily, que tá ótima, e eu tô sempre aqui para falar de jardinagem. Qualquer dúvida, manda para mim, tá bom? Um beijo e até o próximo!